E eu vou trazer esse ponto. O Bolsonaro acha que será preso. E o Xandão acha que vai prender o Bolsonaro. Então essas duas, assim, o preso e o prisioneiro e o carcereiro estão, vamos dizer, ambos com certeza de que haverá uma prisão. Essa característica que a gente tem aí do Tarcísio, o Faz está, como eu disse para vocês, inserido nesse contexto dessa imaginação desses caras, mas a gente precisa fazer definições precisas antes que outros imponham mentiras. A primeira coisa é que o Tarcísio é um cara do Centrão. Veja, o Centrão quer o Tarcísio lá, mas o Tarcísio não exerce na atividade política dele a mentalidade patrimonialista óbvia do Centrão. Não é o caso dele. Então, assim, eu tô falando aqui de um cara que vai ser adversário político nosso, tá? E tá correndo na raia nossa. Se Deus quiser, nós vamos ter candidato a presidente da República na eleição de 2026. E, pô, nós vamos concorrer com ele. E nosso candidato vai debater contra ele. E vamos ganhar o debate contra ele. E a gente sabe como e por quê. Por que a nossa proposta é melhor? Né? Porque, antes de tudo, além da execução, que nós temos grandes executores também, nós temos a imaginação, a ideia e a coragem. Isso nos torna muito diferentes. Mas, dito isso, chamar ele de um cara do Centrão apenas pela conveniência, apenas pela mentira, como os outros fazem, vocês não verão isso da nossa parte, porque não é o caso. Não é o caso. Pessoal, like na live. Eu gosto que o Adam Júnior falou o seguinte: o Renan acha que só a visão de mundo dele é a verdade. Não é que eu acho que só. A questão é, se eu tenho uma visão de mundo, né, e eu acredito nela, eu não sou um fingido, eu vou tentar defendê-la, né? Pode ser que eu esteja errado em alguns momentos, e eu vou reconhecer. Mas voltando aqui. Então, eu levantei esses pontos aqui, porque dentro de um contexto em que o Bolsonaro acredita que será preso, e eu vou trazer esse ponto, o Bolsonaro acha que será preso. E o Xandão acha que vai prender o Bolsonaro. Então essas duas, assim, o preso e o prisioneiro e o carcereiro estão, vamos dizer, ambos com certeza de que haverá uma prisão. Entendeu? Então, tá juntando a fome com a vontade de comer praticamente aí. Então, o Bolsonaro acha que será preso, e num contexto que o Bolsonaro será preso, há um trabalho quase desesperado do bolsonarismo para ter um sucessor que não seja o Tarcísio. Então, se vocês forem reparar, as páginas leais ao Bolsonaro aceitam hoje o Tarcísio, porque o Tarcísio, muito habilmente, o que ele faz? Ele dá demonstrações públicas de, não é apenas de submissão ao Bolsonaro todas as vezes que ele pode. Então ele vai... não, eu amo o Bolsonaro, candidato ao Bolsonaro e tal, mas não é exatamente, vamos dizer, natural que o Bolsonaro inelegível seja o candidato. Então eles fazem isso porque eles precisam fazer isso. E ele tá fazendo, e é o natural, e beleza, tá rolando as mensagens, então ele consegue evitar os ataques do bolsonarismo, mas o bolsonarismo não quer ele como candidato. O bolsonarismo gostaria de ter, se não hoje o próprio Jair, um filho direto do Jair. E aí há um desespero deles em fazer o Eduardo crescer. Então, não sei se o Riso reparou, ou talvez vocês que são da nossa tropa das felinas no nosso Twitter, repararam como tá havendo uma promoção do Eduardo. Como o Eduardo também tá se promovendo, o Eduardo tá falando dele de maneira diferente. Então, há uma promoção do Eduardo que eles estão correndo para criar o Eduardo. Então, eles estão tentando transformar o Eduardo num presidenciável. Flávio não tem condição. O Carluxo é doido. A Michelle, a família é rachada sobre a Michelle. Então o nome natural ali deles seria o Eduardo mesmo. E aí eles querem criar uma vinculação do Eduardo com o Trump. Tipo, o Eduardo é o candidato amigo do Trump. O problema, como eu já disse pra vocês, é que o Eduardo não tem beneplácito do Xandão nesse jogo, dos outros nomes do Centrão. E coloca o Valdemar numa saia justa, porque o Valdemar mesmo investe em figuras como o Nicolas, etc., que não querem o Eduardo. Entendeu, senhor Rafael Mida Riso? Sim. O investimento do Valdemar é para ficar com os votos do bolsonarismo, mas para superar o bolsonarismo. Então, investir no Eduardo não é legal, e ele quer investir nos Nicolas nessa turma. Esses caras até fazem uma campanha aí pra precisar pro Eduardo, mas eles não querem. Se eles puderem fazer pro Tarcísio, tá todo mundo feliz nesse jogo. Tá? Então, prevejo aí, tá? Um certo desgaste nessas relações aí, porque são relações que não são fundadas em valores, não são fundadas em princípios, não são, vamos dizer, formadas e baseadas em companheirismo, tá? E não é. São relações baseadas nos interesses imediatos dos agentes, né? Então o Valdemar tem um interesse muito imediato que chama eleição 2026. E esse interesse imediato é mais do que fazer o presidente da República, um interesse imediato na construção de uma bancada enorme de deputados federais que permita que eles tenham muito dinheiro, e com muito dinheiro eles podem passar as eleições municipais, podem pegar muitas prefeituras, depois podem pegar outras instâncias, podem vender apoio para outras prefeituras, podem fazer máquina, com isso eles ganham muito dinheiro, fecham muitos contratos, aumentam o espaço, contratam um monte de gente, colocam a gente na máquina pública, aumentam o tamanho do partido, o Valdemar fica rico, feliz e agradece
dessas pessoas dizendo saúde, família e alegria, e você, que é um bolsonarista, vai aceitar tudo isso porque você é meio bobo, você, enfim, cai nessa conversa mole, né? E não há projeto nenhum por parte do PL, e todo mundo sabe disso, então é meio que uma confederação de projetos pessoais rodando ali, então esse é o jogo que tá dado aí, né? Então eu não... eu tô tentando olhar e conceber o que tá acontecendo, e eu não consigo ver que vamos dizer, um jogo tão fácil, tão simples, tão cristalino como todo mundo imagina. E não acho que assim, o Tarcísio vai ser imposto goela abaixo na família Bolsonaro, porque ainda assim, para vencer a eleição, o Tarcísio precisa de uma coisa. Ele precisa que o Bolsonaro esteja num palanque com ele, precisa que o Bolsonaro esteja com ele nos programas de TV falando, esse aqui é o meu candidato, ok? Vocês vão votar no Tarcísio, eu amo muito ele, eu gosto dele, é legal, tá ok? Ele é engenheiro, eu sou militar, nós gostamos, tá ok? Ele precisa disso. Se ele tem isso, ele ganha. E será que o Bolsonaro vai dar isso? O Bolsonaro sabe que ele precisa disso. Né? Então é um jogo complicado. E aí você tem todos esses arranjos intrincados. Vocês devem ter visto que o importante líder político, agora a gente precisa tratar nesses termos, né? O importante líder político Gustavo Lima e você, Tchererê Tchê, ele decidiu ser candidato a vice do Caiado, né? Montando a grande chapa goiana que tornou o nosso querido Pablo Marçal obsoleto, dado que a goianice de Caiado e Gustavo Lima é maior do que a goianice de Marçal, ainda que Gustavo Lima nem goiano seja, mas ele é um goiano de alma. E acho muito engraçado, assim, que se vocês olharem esse vídeo, a cara dele parece, de fato, uma caricatura. Ele fez uma harmonização facial que ele tá, sabe, ele parece aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, sabe? É uma cara comprida, com queixão, assim, ó. Né? Ele tem todos os ingredientes, vamos lá. Harmonização facial, check. Barba desenhada, check. Dente de porcelana, check. Cabelo de picareta, check. Trembolona, check. Tá, assim, ele mora numa casa greco-goiana. Sim, ele é o pai do greco-goianismo. Então, né? Um cara falou, parece um totem no canal Direita Livre, disse, é verdade, né? É um totem, né? E ele tá ali, e ele foi visitar outro totem da imbecilidade brasileira, que é Luciano Hang, um empresário, né? Um empresário, hoje, coitado, num país que combate esse empresário, vou nem encher o saco desse torpe aí, o Luciano Hang, que é um torpe, sim, é um vagabundo. Tá, eu vou falar merda assim, não vale nada, um merda catarinense maldito, e sendo que eu amo Santa Catarina, mas ele estraga Santa Catarina, tornou Brusque uma cidade amaldiçoada por ter basicamente andado por lá, tá? Me desculpe, pessoal de Brusque, adoro vocês, adoro a cidade de Brusque, já estive aí, é uma cidade incrível, mas não dá. Luciano Hang não dá. Eu sei que vocês devem gostar dele por aí, que é ainda pior, né? Mas, assim, um sujeito torpe, e aí um torpe encontra torpe, e eles estão fazendo uma campanha torpe pra convencer as pessoas da torpeza deles, que a torpeza deles é legal, você tem que seguir a torpeza deles, igual você tem que seguir o Pastor Mirim. E tá ali. Realmente, ele fez uma harmonização facial, o Gustavo Lima, pra parecer o Giga Shed. Me parece, né? Me parece realmente muito bacana o nosso Shed goiano. Ele tá entrando em campanha junto com o Caiado. Então, esperem aí, né? Muito pequi, muita hormonização, enfim. Isso que vocês já imaginam. Esses caras correm numa raia, né, separada, que é a raia do eu sou um cara de direita, do sistema responsável, mas não tô com o Bolsonaro. E é legal essa ideia deles ali até o primeiro cancelamento. E caras como o Caiado se movem muito com pesquisas de opinião. Né? Então vem uma pesquisa, contrata uma agência de marketing, aí quando começar a vir as pesquisas de opinião, e aí porrada nele, e eles vão começar a levantar qualquer coisa do Caiado, e ele que quer se validar para esse eleitor bolsonarista vai começar a apanhar, aí corre pra cá. Aí como ele tá num partido que é a União Brasil, que não é resoluto, que não se une pra nada, ele é uma desunião total, porque é um partido que tem membros no governo Lula, tem gente que quer ser bolsonarista, tem gente que só quer ser centrão, tem gente que quer ter candidato, tem gente que não quer ter candidato. Né, o partido é um nada, não é um partido. Aliás, é muito engraçado, né? A União Brasil segue exatamente o modelo de agremiação partidária que os críticos da Partido Missão defendem, né? Que assim, é meio que cada um por si. É muito legal, é super democrático. Você entra num partido, você faz o que quiser nele, né? É justamente assim, a coisa mais democrática que existe é um partido centrão. Você pode fazer tudo o que você quiser, com quanto você traga voto e dinheiro pro partido. Se você fizer isso, tá valendo. Então não tem coerência nenhuma, né? E aí as pessoas depois reclamam, nosso sistema partidário é uma porcaria. Né? Então, portanto, vamos fazer igual o que todos estão fazendo, né? Porque aí sim vai sair algo diferente. Pois bem, né? Essa é a natureza do projeto da União Brasil, que eu acho fraco. Acho fraco, porque o candidato sendo Caiado, esses caras vão sentir, e o partido não tem base pra isso, eles vão levar o bolsonarismo,
Então não acho que eles vão resistir aos ataques e críticas. A verdadeira briga ali é a raia família barra Centrão com Tarcísio para ver quem define. Se é Eduardo ou Tarcísio, eu acho que se o Bolsonaro bate o pé, o Bolsonaro põe quem ele quiser de candidato. Então ele poderia botar o filho. Mas talvez em nome de um grande acordão, uma pacificação com o Xandão, que envolveria uma eventual soltura do próprio Bolsonaro, que estaria preso durante o pleito de 2026, o Bolsonaro apoia o Tarcísio. Tô falando que eu sei alguma coisa de bastidores? Não. Tô só aqui conjecturando com base em ilações, seguindo uma cadeia lógica, tá? Você vai seguindo uma cadeia lógica. Parece me fazer sentido. Tipo assim, Bolsonaro, se se comportar, tá? Não vai doer tanto. Esse é o lance. Doer vai. Não vai doer tanto. Você pode escolher quanto dói, né? Ah, não quero que doa, não, tá ok. Dói muito. Eu cansei de sofrer.